Olá, boa tarde para você. Nós estamos estudando, falando sobre as 7 igrejas, da Ásia, que eram as 7 igrejas do Apocalipse, aonde João, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, na época mandou essas 7 cartas para essas 7 igrejas, para o anjo dessas 7 igrejas, que são os 7 pastores dessas 7 igrejas. Umas ele exortou, outras ele consolou, outras ele levantou que estava caída, estava batido. Então cada um ele deu um conselho, ele repreendeu e ele consolou. Nós lemos já a primeira carta, que foi de Efésios. Agora nós vamos ler a segunda carta, que é Esmirna. Apocalipse 2, versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeu e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Não tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentado e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Essa aqui era uma igreja perseguida, a igreja de Esmirna, Deus mandou uma carta para eles avisando que ia acontecer, que Satanás ia se levantar contra eles, iam prender eles, E por 10 dias eles iam sofrer, tribulação, e não ia ser fácil. Lembra que eu falei que os nossos irmãos, eles no passado, eles sofriam por causa do evangelho, eles não podiam pregar o evangelho. Hoje nós temos toda a liberdade de falar na internet, na televisão, até no meio da rua, nas igrejas, mas naquela época, se fizesse isso, já ia preso, morria. Mas existem países, ainda hoje, que não aceitam o evangelho. Já morreram muito cristãos em países aí fora porque não aceitaram o evangelho do Senhor Jesus. Então, até hoje ainda há perseguição por causa do evangelho em outros países que eles não aceitam o evangelho, Mas nós temos que dar graças a Deus que nós temos um país que temos liberdade de falar do amor de Cristo. Então vamos aproveitar este momento, vamos aproveitar essa oportunidade de falar do amor de Cristo. Você jovem, prega do amor de Cristo lá na tua faculdade, na escola, dentro do ônibus, Você que trabalha também no teu trabalho, não tenha vergonha de pregar o evangelho. Jesus está voltando, Ele quer que a gente se conserta diante dele. Voltamos aqui na palavra, A igreja era uma igreja perseguida, O 10 fala assim, o versículo 8 fala assim: ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e último, que foi morto e reviveu. Quem foi morto e reviveu? Jesus. Eu sei as tuas obras e tribulação. Jesus sabia o que eles passavam. E pobreza, mas tu és rico. Por que pobreza? Porque muitos daqueles irmãos, eles perdiam tudo que eles tinham. Roma tirava tudo deles. Roma perseguia muito eles. Se eles tinham terra, eles tiravam as terras, a casa, os bens, tudo. Deixavam eles sem nada. Muitos tinham que morar em cavernas, escondidos, para não morrer, porque Roma perseguia, Mas o Senhor falava para eles, mesmo que eles não tinham mais nada, mas o Senhor falava: mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás, Então, aqui fala, da blasfêmia daqueles que se dizem judeus. É aqueles judeus falsos, aqueles que viviam perseguindo, porque nem todos os judeus aceitou a palavra de Deus, Muitos judeus mataram até Jesus porque não aceitavam o que ele falava. Então, os cristãos também foram perseguidos pelos falsos judeus que não aceitavam o cristianismo, Então, perseguiam eles.
E o 10 fala: não tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão para que seja tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Né? O Senhor estava avisando que eles iam ser perseguidos, e durante 10 dias eles iam ter uma grande tribulação. Mas não era para eles desistir, para eles ser fiel até a morte. Que Deus ia dar a coroa da vida, quer dizer, a eternidade. Eles vão viver eternamente na eternidade com o Senhor, né? O 11 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. É uma promessa que Deus fez para eles, né? Aquele que vencer não vai receber o dano da segunda morte. Aí você me pergunta: Lucinete, existe segunda morte? A morte não é só uma? Eu falo para você, existe duas mortes. A morte física, que é deste corpo, e a morte espiritual, a morte eterna. Você quer saber onde é que está escrito? Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. 13. Deu mar os mortos que nele havia, a morte o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então aqui é a segunda morte. A segunda morte. Então, quem não foi escrito no livro da vida, porque a partir do momento que você aceita Jesus como teu Salvador, teu nome é escrito no céu, no livro chamado Livro da Vida. Se o teu nome estiver escrito lá, você não vai sofrer o dano da segunda morte. Por isso que você tem que aceitar Jesus, para você não passar pela segunda morte, porque essa morte é eterna, não tem mais fim, não tem mais jeito, né? Então, aqui onde nós estávamos lendo a segunda carta, o Senhor fala para aquela igreja ser fiel até a morte, né? Que ele ia dar a coroa da vida, né? E ele diz, ser fiel até a morte, teria a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá dano da segunda morte. Ou seja, aquele que for fiel, aquele que for firme, não vai perder a salvação e não vai sofrer a segunda morte. É isso que ele estava querendo dizer. Então, fique firme, para que quando você sair deste corpo, você viver eternamente com Jesus e não sofrer o dano da segunda morte, né? Então, aqui é promessa para aquela igreja, e essa promessa também é para você, ser fiel na dor, na tristeza, na tribulação, na angústia. Não deixe a sua salvação por nada, ser fiel até o fim. Venha o que houver, aconteça o que acontecer na tua casa, na tua vida, não importa o que você vai passar, ser fiel até a morte. Desculpa, ser fiel até a morte, para que você possa ter a coroa da vida e viver com Jesus na eternidade. Amém, meu irmão? Então, essa igreja aqui recebeu uma palavra de consolo, né? Porque o Senhor falou que eles iam ser perseguidos mais ainda, mas Deus estava dando a palavra de consolo para eles, né? Então, se você se sente aí sozinho, abatido, né? Busque, não desista, porque na eternidade você terá a alegria abundante, a paz abundante que só Jesus pode dar, tá bom? Deixa essa mensagem para você. Seja fiel, como aquela igreja de Esmirna era, fiel na presença do Senhor. E não importa a tribulação que você passar, aquela igreja passou uma grande tribulação, mas venceu. Então você também pode vencer. Amém? Deus abençoe. Boa tarde.